Quais são os dois temas do grande conflito entre o bem e o mal nos momentos finais da história desse mundo? Apocalipse capítulo 11, versículo 19 diz o seguinte: Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Nós temos aqui duas figuras importantes, o santuário e a arca da aliança. O santuário apontava para a adoração, era o centro de adoração em Israel, entre o povo de Deus. A arca da aliança representava a lei de Deus, os mandamentos de Deus, porque de acordo com a orientação divina, a lei de Deus foi colocada dentro da arca da aliança. Então você tem aqui uma referência à adoração a Deus e também uma referência aos mandamentos de Deus. E esses serão os dois temas que envolverão um conflito final entre Cristo e Satanás no fim dos tempos. Se você ler o capítulo 12 de Apocalipse, o capítulo 13 e o capítulo 14, você vai perceber que o tema da adoração e da obediência aos mandamentos de Deus é algo recorrente, frequente. Em outras palavras, lendo esses capítulos, percebemos que a humanidade ou vai adorar a Deus, o Criador, ou vai adorar a besta e a sua imagem. Ou vai guardar os mandamentos de Deus, ou vai obedecer às leis humanas que serão instituídas pela besta. E uma evidência clara disso se encontra em Apocalipse capítulo 14. Ao ler o capítulo 14, versículo 7, diz o seguinte: dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. O mundo é chamado para adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, o Criador. Porém, quando lemos o versículo 9, é feita uma advertência que diz o seguinte: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão. Notou? Existe a adoração a Deus, o Criador, e existe a adoração à besta e à sua imagem. A quem você vai adorar? Eu sei que você deseja adorar a Deus, o Criador, mas para isso você precisará ter duas características. De acordo com o capítulo 14, versículo 12, diz o seguinte: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Você precisará perseverar em guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, porque a nossa fé em Jesus e a nossa obediência aos mandamentos de Deus serão atacados pela besta e pelos poderes terrenos. Agora eu vou dizer uma coisa que é muito séria e preciso muito da sua atenção. Você que frequenta a igreja. As igrejas ou o mundo religioso estão preparando os cristãos para adorar a besta e sua imagem. Por quê? Porque prega uma mensagem contra a lei de Deus, contra os mandamentos de Deus. Os mandamentos acabaram na cruz, os mandamentos são para os judeus, os mandamentos são coisas do Antigo Testamento, os mandamentos passaram, uma parte dos mandamentos passou, outra não. Não precisa guardar o sábado, e esse será justamente o discurso da besta. Por isso que o povo que vai adorar a Deus e vai se posicionar contra a besta, vai perseverar em guardar os mandamentos de Deus, que é totalmente o contrário do que você vê no mundo religioso de hoje. Então, se você está numa igreja cuja mensagem dessa igreja prega contra a vigência dos mandamentos de Deus, saiba que você está correndo um sério risco e que você precisa repensar suas crenças, sua fé ou os ensinos dessa igreja. Devemos guardar os mandamentos de Deus e manter nossa fé em Jesus, porque essas duas coisas serão atingidas no futuro e determinarão se adoraremos a besta ou o Criador, o Santo Deus. Então, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, continue estudando a fundo esse assunto para que você tenha cada vez mais esclarecimento e comece a sua preparação para a crise final, escolhendo adorar o Deus Criador e guardar os seus mandamentos e a fé em Jesus, porque essa será a característica distintiva do seu povo nos momentos finais que antecederão a volta de Jesus. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, deixe aqui também o seu comentário e que Deus nos abençoe.